coração, ele ocupa o mediastino médio, então está na região do mediastino médio, e ele acaba se relacionando com órgãos que estão posteriores a ele, com aqueles órgãos do mediastino posterior. Por exemplo, o esôfago se relaciona com o coração, a própria aorta, o ducto linfático, né, que é o ducto torácico. Nesse momento também é interessante revisar a estrutura interna cardíaca, a anatomia interna do coração, dando principal importância para sua septação, na divisão do lado direito em relação ao lado esquerdo, e o sistema de válvulas. O sistema de válvulas que vai impedir o refluxo. Então, vamos dar uma olhadinha, usando aqui o Atlas. Essa é uma imagem do tórax. Aqui nós já podemos perceber que o coração, ele um pouquinho para cima aqui, assim. Isso. O que a gente pode perceber é o seguinte: o coração, ele fica atrás do externo, então aqui essa é uma vista onde eu vejo o osso externo anteriormente, a parede do tórax, né, as costelas com os músculos intercostais, e o coração, ele está nesse mediastino. Nós podemos ver o coração no interior do tórax estabelecer algumas relações interessantes. Nesse esquema, eu não estou vendo o coração diretamente. Aqui eu localizo o pericárdio, que é o pericárdio fibroso, na verdade. Essa membrana que envolve o coração, e podemos observar que o pericárdio está preso aqui em cima, na raiz dos vasos da base. Então essa é uma fixação superior do pericárdio, que tem um ponto de fixação do pericárdio. E aqui embaixo, na porção antero-inferior, esse pericárdio está fixo por ligamentos no músculo diafragma. Esses ligamentos são chamados de ligamentos pericárdicos-frênicos. Pericárdicos frênicos. Dá para perceber que superiormente ao coração é possível localizar a massa do timo, o timo que vai participar de processos de maturação dos linfócitos, e saindo dessa porção superior, né, quando a gente estuda o coração, ele tem, vamos fazer aqui de azul, uma região de base, então a base cardíaca, e dessa base cardíaca nós podemos perceber que emergem diversos vasos, né, como a aorta. Vou pôr o número 1 aqui, a aorta, vou escrever aqui 1 aorta, e o número 2 aqui, que é o tronco pulmonar, assim como chegam as veias, né? As veias pulmonares. A gente vai dar uma olhadinha numa outra imagem, e para melhorar essa descrição. Bom, então aqui nesse contexto geral, o coração posicionado, vou fazer um print dessa tela para inserir em nosso material. Voltamos. Bom,
Coração, já podemos estabelecer algumas relações importantes em relação à sua topografia. Vamos observar aqui um pouquinho do conjuntivo para não atrapalhar. Eu tirar essa parte de inervação, isso a imagem fica mais clara. Bom, vamos dissecar o tórax, tirar esse esqueleto torácico. A parte muscular também não vai ser necessária para esse estudo que nós vamos fazer. Então tiramos os músculos. Podemos manter o diafragma, porque ele é a divisão de tórax e abdômen. E agora nós vamos nos concentrar no seguinte: nos vasos da base, isso aqui é muito importante, ó. Quando a veia cava inferior, que está aqui, ó, a veia cava inferior, ela atravessa o diafragma, ela já cai no interior do seu átrio direito. Então vamos pegar esse perfil aqui para fazer algumas anotações. Então, estou num perfil do lado direito, estou aqui do lado direito, e aqui eu observo a subida da veia cava atravessando esse forame, né, da veia cava inferior do diafragma. Essa é a veia cava inferior, e essa veia cava inferior ela vai desembocar diretamente no átrio direito. Só vamos fazer o seguinte: essa segmentação traqueal nós podemos tirar no momento, assim como esses vasos, para não atrapalhar justamente essa visualização da veia cava entrando no átrio, porque nós vamos remover depois o pericárdio fibroso para entender essa entrada. Lá de cima, nós estamos vendo aqui a veia braquiocefálica de um lado, a outra veia braquiocefálica do outro, e a formação da minha veia cava superior, e tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior, elas vão desembocar no átrio direito do coração. Observem que nós temos uma veia subindo na porção posterior, e essa veia que sobe aqui na porção posterior só existe do lado direito. Essa veia, ela forma um arco e desemboca na cava superior. Essa veia é chamada de veia ázigo. A veia ázigo é uma veia importante para comunicar as duas cavas. Então ela consegue, num processo obstrutivo da veia cava inferior, o sangue desvia pela ázigo e retorna ao coração, chegando na cava superior. Bom, vamos remover esse pericárdio. Então tiramos o pericárdio fibroso, tiramos o pericárdio seroso, e agora nós temos a posição do nosso átrio direito com a sua aurícula. Então, átrio direito e a sua aurícula direita. Então essa posição importante de chegada das veias cavas, como se fosse um pilar, né? Uma chega por cima, a outra chega por baixo no átrio direito. Vamos marcar isso aqui. Ótimo. Viramos o coração de frente para ver alguns aspectos importantes, como por exemplo, vamos aproximar aqui a região de saída de tronco pulmonar e da aorta. Deixa eu ver se eu consigo só fazer algo que nos facilite depois, para não ficar uma imagem muito poluída de estruturas, de forma desnecessária na aplicação desse momento. Bom,
Seguindo aqui, nós podemos observar a cava superior à direita, ó. Veio a cava superior, aquela aurícula direita, então aqui é o lado direito do coração. Átrio direito, a parede aqui do ventrículo direito. Dá para perceber que desse ventrículo direito está emergindo um grande vaso da base, né? E esse vaso é o tronco pulmonar. Então, vamos marcar aqui tronco pulmonar. E do lado do tronco pulmonar, a aorta ascendente, depois o seu arco e posteriormente descendo para fazer o seu trajeto via cavidade torácica e abdominal, a aorta descendente. Onde nós vamos olhar agora de interesse? O nosso ponto de interesse é justamente embaixo do arco da aorta. Embaixo do arco da aorta, esse tronco pulmonar, ele se divide em duas artérias pulmonares, uma artéria pulmonar esquerda e uma artéria pulmonar direita. Então vamos fazer um tracejadinho aqui, artéria pulmonar direita. Percebam que a artéria pulmonar esquerda, ela está conectada à aorta. Existe um ligamento que conecta a artéria pulmonar esquerda na aorta. Esse ligamento chama ligamento arterial. Na circulação fetal, né, na vida intrauterina, o sangue do tronco pulmonar não pode ir para os pulmões em grande quantidade, porque o pulmão está fechado, cheio de líquido. Então, quando o sangue sobe pelo tronco pulmonar, parte dele cai nessa comunicação que está aberta, né, chama ducto arterial. Então, marcar é o ducto arterial no feto. E desse ducto arterial cai na aorta e vai para o corpo. Quando nasce, já tem a circulação pulmonar acontecendo e esse ducto arterial, ele se transforma num cordão ligamentar, mantendo a conexão da aorta com a artéria pulmonar esquerda. Às vezes as pessoas mantêm essa comunicação existente e isso é chamado de ducto arterial patente. Patente significa aberto. Isso pode trazer alguns prejuízos na circulação. Bom, debaixo do arco da aorta, eu também tenho a divisão da traqueia. A traqueia, desse tubo cartilaginoso, se divide debaixo do arco da aorta e passa debaixo dele o brônquio principal esquerdo. Brônquio principal esquerdo, passando debaixo desse arco da aorta. Então essas estruturas, essa descrição anatômica interessante nessa região inferior ao arco da aorta, muita coisa acontecendo, né? Muitas estruturas trafegando. Viramos aqui para a esquerda. Vamos virar o coração. Vamos fazer o giro total. E lá para a face posterior dele, colocaremos o sistema digestório para entender uma relação interessante. Aqui é como se eu estivesse na posição da coluna vertebral. Deixa eu mostrar aqui, ó. Coluna vertebral. Se eu tirar a coluna, eu estou lá no mediastino posterior aqui. Vou remover a aorta descendente. Tirar a aorta descendente. E aqui nós conseguimos observar as 4 veias pulmonares. Cachorro. Atrapalhando aqui. Então temos as veias, uma veia pulmonar
outra veia pulmonar do lado esquerdo, elas caminham nessa direção. E aqui as veias pulmonares, vou marcar aqui embaixo veias pulmonares para ficar mais prático. Do lado direito. E essas veias pulmonares chegam no átrio esquerdo. Então as veias pulmonares do lado direito e as veias pulmonares do lado esquerdo chegam no átrio esquerdo. E aqui é o interessante de relação. Percebam que o esôfago, que é um tubo muscular que transporta o alimento no processo de deglutição, aqui o esôfago, ele tem uma relação muito grande com o átrio esquerdo, né? Ele está muito próximo do átrio esquerdo. Eu vou até girar essa imagem. Antes, deixa eu só vou fazer um print aqui para ficar em marcação. E agora a gente vai girar aquela imagem para ver justamente essa correlação do esôfago com o átrio. Ó. Percebam que o esôfago passa atrás do átrio esquerdo. Aqui está o átrio esquerdo do nosso coração e esse esôfago passa atrás dele. Uma outra coisa interessante é se eu colocar a aorta, ó, aqui veio vários vasos juntos, né? Vamos só tirar aqui esse monte de vaso sanguíneo. Isso. A aorta está à esquerda do esôfago. Então há uma relação muito grande esôfago com a aorta também. A aorta fica à esquerda do esôfago. Bom, entendendo essas correlações, a gente pode ir para o suprassumo de nossa aula, que é a anatomia do coração. Então, desta forma, vamos limpar aqui todo o conteúdo extra, que não seja o conteúdo cardíaco. Vamos remover o digestório. Vamos diminuir a quantidade de veias. A gente pode deixar algumas principais, né? Como a aorta e o tronco pulmonar. Vamos dar uma olhadinha nessa anatomia cardíaca. O coração tem ele não está de pezinho assim no tórax, né? Então o ápice dele está apontado para baixo, para a esquerda e um pouquinho inclinado para frente. Então, essa é a posição do coração. Quando nós olhamos esse coração, deixa eu diminuir aqui. Esse coração no tórax, ele recebe as veias, né? As veias cavas, recebe as veias pulmonares e dá saída para a aorta, né, e o tronco pulmonar distribuírem o sangue para determinadas regiões do corpo. Vamos ver se eu consigo fazer uma importação de uma imagem só para correlacionar com algumas coisas, né? Nada extremamente complexo, mesmo que o curso não tenha o foco da radiografia, mas é interessante conhecer alguns aspectos radiológicos, né? Por exemplo, aqui a traqueia, né, o tubo de ar, mas eu gostaria de mostrar essa dilatação aqui na radiografia, que é justamente a veia cava superior. Veia cava superior. Essa outra é o contorno do meu átrio direito, e aí o meu ventrículo direito vai estar mais anteriorizado aqui, ventrículo direito. Bom, do outro lado, podemos usar uma outra cor aqui. Esse contorno superior é o arco da aorta, arco aórtico. Embaixo dele, o outro contorno, justamente acompanha aqui, é do tronco pulmonar, ó.
tronco pulmonar. E depois, às vezes aparece a aurícula, às vezes eu tenho uma outra curvinha aqui da aurícula esquerda, mas é muito comum já vir a parede do ventrículo esquerdo. Então, nosso ventrículo esquerdo. Né? Eu não marquei o ventrículo direito, que eu fiz, mas eu marquei o ventrículo direito. Bom, essa é a chamada silhueta cardíaca. E existe uma proporção do coração, um tamanho normal do coração em relação ao tórax. É o chamado índice cardiotorácico. Então eu pego o tamanho do coração, então é a distância aqui de AB, então a distância de AB, e eu divido pela distância de CD, que é a distância do tórax. Isso tem que ser igual ou menor do que meio. Quer dizer que o tamanho do coração tem que ser metade do tamanho do tórax. Então, isso é o índice cardiotorácico. Determinar se temos aumento de área cardíaca, né? No caso das cardiomegalias, produzidas por diversas insuficiências e alterações cardiovasculares. Bom. Deixando bem o coração agora. Opa! Vou remover aqui a vaso, não dá para tirar tanto. Trabalhar aqui com uma quantidade menor de vasos. Não sei porque fica tanto do corpo. Aí. Isso é uma dissecação virtual. Hoje a tecnologia permite esse aprendizado fácil, que demoraria muito ou seria muito inviável em se fazer, né, processos de dissecação como esse, uma dissecação virtual, ainda com a possibilidade de você manipular a estrutura espacialmente do jeito que você desejar. Isso é bem interessante. Bom, vamos abrir aqui o lado direito do coração, e quando nós abrimos o lado direito do coração, esse é o átrio direito. Nesse átrio direito eu já consigo ver uma parede. Essa parede é o septo interatrial. Então aqui eu tenho o septo interatrial, essa parede, e dá para perceber que nessa parede do septo interatrial tem uma depressão, que é a fossa oval. Essa fossa oval era uma comunicação na vida fetal, onde o sangue do átrio direito passava diretamente para o lado esquerdo, lembrando que ele já vem oxigenado, né? Então, esse é o septo. Olha lá o septo, essa parede verde aqui que eu fiz questão de pôr com essa caneta, que vai segurar. E olha lá o meu átrio esquerdo. Vou abrir esse átrio esquerdo. Vamos abrir a parede do átrio esquerdo. E olha como o septo separa os dois átrios de cada lado. Nessa imagem aqui superior, eu já consigo observar as válvulas que separam átrio de ventrículo. E do lado esquerdo, eu tenho uma válvula com duas cúspides, que é aquela válvula mitral ou bicúspide. E do lado direito eu tenho a válvula com duas, três, né? Essa válvula, que é a válvula tricúspide. Que vão trabalhar durante a ejeção cardíaca, para que não tenha retorno de sangue, né? Para não ter refluxo. Nós temos mais válvulas do coração, né? São as válvulas que estão na aorta e no tronco pulmonar, e já veremos isso. Agora a gente vai fazer a exposição
do ventrículo. Vamos abrir o ventrículo. Aqui quando abre o ventrículo, deixa eu só ver aqui um negocinho. Aqui. Isso. A gente percebe, olha só, o coração batendo, que interessante. As válvulas trabalhando, né? Abrindo e fechando, né? Que é justamente o processo para evitar refluxos de sangue. Agora precisamos fazer esse coração parar novamente. Vamos aqui e tiramos o batimento cardíaco. Excelente. Bom, a estrutura ventricular é a mesma. Então, o que eu mostrar nesse ventrículo direito vai servir para o ventrículo esquerdo. O que nós encontramos na cavidade ventricular, tanto do lado direito quanto esquerdo? Esse emaranhado de músculos, né, que é chamado de trabéculas cárneas. Trabéculas cárneas. E algumas trabéculas cárneas se transformam nesses músculos pontudos que parecem cones. São os músculos papilares. E esses músculos papilares, eles vão se prender lá na válvula por meio dessas cordas. São as cordas tendíneas. As cordas tendíneas vão prender o músculo papilar na válvula. E assim, quando o músculo papilar contrair, essa válvula não abre para o lado incorreto, né? Não faz a sua eversão. E o sangue não reflui. Vou marcar aqui. Bom, esse ventrículo direito, ele dá saída para o tronco pulmonar, que nós estamos vendo aqui, o tronco pulmonar, que tem uma válvula que nós já discutiremos. Agora, essa parede aqui é o septo interventricular, separando o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Vou abrir o ventrículo esquerdo também, ó. A gente percebe essa septação. Opa, que eu já estou estragando o momento da aula. Aqui eu tenho o septo interventricular, né? Vamos marcar aqui essa parede divisória aqui, septo interventricular. E a estrutura do ventrículo esquerdo, ela segue o mesmo parâmetro, né? As trabéculas cárneas, os músculos papilares aqui, com as cordas tendíneas e válvula. Então, músculo papilar e as cordas tendíneas. A única diferença aí é o número, né, de músculos papilares, a espessura dos papilares e a espessura da parede do ventrículo esquerdo, que é muito maior do que a do lado direito. Saindo do ventrículo, esse é o ventrículo esquerdo, ó, dá um zoom. Saindo do ventrículo esquerdo, a gente vê o comecinho da aorta aqui, ó, com a sua válvula. Então, o que nós faremos nesse coração? Vamos tentar fazer nesse coração, né? Tiramos a massa ventricular. Agora a gente vê as válvulas cardíacas aqui, ó, as 4 válvulas cardíacas. Ou, deixa eu ver uma coisa, se seria melhor tentar um corte. Deixa eu tentar um corte. Estamos experimentando aqui, né? Não. Talvez esse corte tenha que ser mais para baixo.
Vamos tentar aqui. Descobrir se ficou bom, se deu certo essa dissecação. Aí de novo, como eu falei, se fosse um coração de verdade, se não der certo, você erra, você perde a peça. Aqui é só fazer uma volta. Vamos virar aqui o coração. E olha lá. Eu tenho... que eu posso melhorar assim, né? Posso fazer uma dissecação manual agora. Eu tenho as 4 válvulas cardíacas nessa vista. As válvulas, que são chamadas de válvulas atrioventriculares, que separam átrio de ventrículo. Então, essa aqui é uma válvula atrioventricular, essa aqui é outra válvula atrioventricular. Uma cúspide, 2 cúspides, 3 cúspides. A cúspide é essa parte da válvula. Então, válvula tricúspide. E aqui 1, 2 cúspides, válvula mitral. Ou válvula bicúspide. Anteriormente, nós temos 2 válvulas. Aqui está mais à frente, é a do tronco pulmonar. Então aqui eu tenho uma válvula pulmonar. E atrás da válvula pulmonar, a válvula da aorta. Então esse é o sistema de válvulas do coração, com sua anatomia interna, tanto atrial e ventricular, e as relações estabelecidas por elas. Se for possível, anotem as dúvidas e enviem para que elas sejam dirimidas em uma outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção e até mais.